Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: uma palavra, um abraço sincero ou um ombro amigo, valem mais que presentes caros. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados, livra-nos de todo mal, nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós clamamos, Senhor, nesse dia pela Sua presença. Envia, Pai, o Seu Espírito Santo. Dai-nos sabedoria, abre o nosso coração. Nós agradecemos, Senhor, por tudo que tem feito em nossa vida. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos, nós Te amamos, pois somente Tu é o nosso Deus e somente Tu traz sentido à nossa vida. Existem momentos da nossa vida que eles são únicos. Nada poderia substituir aquele momento. Uma palavra no momento certo. Uma palavra no momento certo, ela pode trazer alento ao nosso coração. Ela pode trazer esperança, ela pode trazer paz, ela pode trazer conforto. E quantas vezes por uma palavra nós não nos perturbamos? Também por uma palavra nós nos acalmamos. E quantas vezes um abraço sincero não faz todo sentido? Seja quando uma pessoa recebe uma notícia ruim, seja quando algo sai fora do controle. Como é bom a gente receber um abraço e todo aquele carinho e todo aquele amor. E como é bom ter um amigo. Como é bom quando a gente parece que ninguém nós podemos mais confiar e nós encontramos dentro de alguma pessoa ainda tudo aquilo que nós amamos, tudo aquilo que nós valorizamos. Agora, todas essas coisas, elas não podem ser compradas. Às vezes é muito legal você receber um presente muitas vezes caro, mas eu nunca vi uma pessoa indo num psicólogo para reclamar das coisas que ela não teve ou que ela não comprou. Ela reclama das relações, do que ela sentiu falta, da falta de apoio, da falta de carinho, da indiferença. Então aquilo que nós sempre tratamos na nossa alma, ela não pode ser comprado. São sempre coisas que nós precisamos receber de forma espontânea das outras pessoas. Mas a pergunta principal é: será que você se permite ser amado? Porque existem momentos que tem pessoas que eu não quero nem estar perto. Porque é tanta amargura, é tanto sofrimento e é tanta patada, vamos dizer assim, que quem vai ficar lá perto? Quem vai poder dar essa palavra, dar esse abraço ou esse ombro? Então chega um tempo que nós precisamos nos questionar se realmente eu estou me permitindo ser amado, se eu estou permitindo Deus ele atuar na minha vida. Porque se eu perdi a fé, Deus perdeu todo o poder sobre a minha vida. E não que ele não tenha poder, mas é que Deus ele tem um respeito muito maior pela nossa vontade, pelas nossas escolhas. Então ele jamais vai chegar na tua vida invadindo. Enquanto o mal, ele faz tudo sem a sua permissão para te destruir, Deus ele tem todo o respeito. Por quê? Porque aquele que ama, primeiramente ele respeita. O amor ele não impõe. Muito pelo contrário, o amor, ele deixa se escolher. A partir do momento que eu estou com uma pessoa e eu quero impor o comportamento dela para definir se o que ela faz é amor ou não, se ela é minha amiga ou não, se o abraço dela é sincero ou não, baseado nos meus interesses, eu não sou uma pessoa que se permite se amar. Eu não posso me entristecer por nada que alguém deixou de fazer. Porque se eu aceito a liberdade, eu tenho que aceitar que aquela pessoa ela tem escolhas. E talvez naquele momento ela não teria capacidade para poder fazer exatamente o que eu achei que ela deveria fazer. Cada pessoa está vivendo a sua vida, cada pessoa está no seu momento. E não é porque você caiu que todo mundo tem que parar para te levantar. Quantas vezes você não passou por pessoas caídas e fez de conta que elas nem existiam e agora está aí, se cobrando de doído? A vida ela não funciona assim. Essa é a diferença da pessoa que serve. A pessoa que serve, ela vive para levantar outras pessoas, não para levantar a própria vida, sabe por quê?
porque aquele que serve está de pé. Deus não pega pessoas caídas para servir. Primeiro ele levanta essas pessoas. Diferente daquele que quer ser servido. O ser servido indica uma coisa: você está no chão. Lá em Provérbios 3, versículo 13 e 14, a palavra de Deus ela diz assim: como é feliz o homem que acha sabedoria, o homem que obtém entendimento, pois a sabedoria é mais proveitosa que a prata e rende mais do que o ouro. Percebe que quando a gente pensa na palavra de Deus, quanto mais nós consumimos a palavra, mais sábios nós nos tornamos. Porque os pensamentos de Deus, a presença do Espírito Santo na nossa vida, causa sabedoria. E qual é o preço disso? Deus diz que ela é mais valiosa que a prata e o ouro. Percebe que apesar de ser uma coisa que aparentemente ela não tem valor, ela acaba construindo dentro de nós algo que não se pode comprar, que é muito mais valioso. Eu não tenho uma faculdade, ainda que fosse uma de teologia, que eu pudesse me inscrever e adquirir esse conhecimento de sabedoria. Porque a teologia é como se eu fosse olhar a Bíblia como uma história e eu quisesse entender o contexto, como aconteceu. Isso não muda a vida de ninguém. Não é a palavra, é a fé. Não é o que está escrito, é a esperança que você deposita, é o clamor, é o seu coração batendo na frequência de Deus, chamando: Senhor, vinde a mim, Pai, me socorre. É esse sentimento. Enquanto eu uso a Bíblia para ficar estudando religião, ela não transforma a vida de ninguém. Senão todo professor de teologia seria um santo. E não é assim que acontece. E isso a gente bem sabe. A dificuldade que cada um passa todos os dias para tentar ser um pouquinho melhor. Então, começa a valorizar e a buscar a palavra de Deus, se você quiser ser a pessoa mais rica do reino. Porque para Deus, a sabedoria ela tem muito valor. Você poder dar uma palavra certa. Como é bom a gente ter uma palavra certa no momento de necessidade. Como é bom a gente lembrar de um versículo da Bíblia quando tudo parece que está desabando ao nosso redor. Como isso nos dá força, como isso nos dá poder, como isso é como acender uma luz no meio da escuridão. Se a gente continuar, vamos pegar o segundo exemplo sobre o abraço. Lá em Lucas 15, versículo 20. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e o beijou. Essa passagem é quando o filho pródigo retorna para a casa do pai. E o pai vê ele vindo, cheio de compaixão. Quando ele olha aquele filho que para ele já estava morto, ele aparece e ele dá um abraço. Como bom é um abraço no momento de necessidade. Vamos tentar reproduzir esse abraço? Pense em algum ente querido que você ama, que você perdeu. O que você não daria para poder abraçar ele mais uma vez de novo? E o quão significativo seria esse abraço? De repente da sua mãe, de repente do seu pai, do seu filho, do seu marido. Pessoas que talvez você nem conheceu, que você pudesse pegar no colo e abraçar. Quanto valioso seria esse abraço? E agora vem um ponto em questão. Quantas pessoas você não pode abraçar ainda hoje e você não tem abraçado? Quantas vezes você não poderia gastar um tempinho a mais, uma força a mais, um sorriso a mais na vida dessas pessoas? Como é bom a gente sentir um abraço que é verdadeiro. Eu tenho o costume de abraçar as pessoas. E às vezes tem pessoas que você abraça, você sente que parece que ela já não tem mais nem força. Mas como é bom quando alguém nos pega no braço e nos mostra: olha, ainda vale a pena. Ainda a gente tem força, ainda Deus pode nos conduzir e Ele pode nos guiar. Então, esse abraço realmente ele é um conforto. E você tem que acostumar a fazer isso. Um abraço ele não tira um pedaço de ninguém. Muito pelo contrário, é uma forma de bênção. A gente percebe que ele é uma forma de conforto, é uma forma de alento, é uma forma de consolo. E se você estiver cheia do Espírito Santo e abraçar uma pessoa, com certeza um pouco desse Espírito e um pouco dessa luz vai afugentar tudo que tiver de trevas na vida daquela pessoa.
Não é à toa que muitas vezes quando duas pessoas se abraçam no momento de crise, elas choram, porque os espíritos, eles se consolam. Se a gente continuar a palavra e vamos falar sobre amizades, eu acredito que os amigos, Deus ele vem colocando ao longo da nossa vida, e tem pessoas que simplesmente ficam. E como é bom a gente poder lembrar desses amigos, né? Lembrar que desde criança tem pessoas que nos acompanham, que desde criança essas pessoas nos aturam, se importam, e que mesmo depois de um tempo que você não se vê todo dia, a amizade ela continua a mesma. É como se você tivesse pausado um filme e quando você volta a assistir, ele está sempre no mesmo lugar. O tempo ele não consegue tocar aquilo que é verdade. E como é bom quando você faz amigos aos pés da cruz, aos pés de Jesus, e você pode ir assistindo a transformação, a renovação. Como é bom. Como é bom você poder ter um amigo muitas vezes para contar, para ouvir uma palavra de sabedoria. Só que eu queria que você entendesse que o teu amigo não é uma pessoa para você desabafar. O teu amigo é uma pessoa para você dividir com ele as coisas que são boas, coisas que vêm de Deus. O reclamar, o desabafar é com Deus. Quando a gente tem sabedoria, a gente não tem necessidade de ficar reclamando das pessoas. Já não faz diferença. E você quer notar quem são seus amigos? Pensa na pessoa quando acontece algo muito bom que você quer contar, ou se acontece algo muito triste que você quer contar. Porque o teu amigo ele serve para os dois lados. Tem pessoas que não suportariam a verdade. Os teus amigos eles suportariam e estariam lá com você. E quando a gente fala sobre amigo, Jesus ele dá uma lição de amizade que eu desconheço outra maior. Lá em João 15, versículo 13 e 15, a palavra ela diz assim: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Serão meus amigos se vocês fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. Jesus, ele não quer que você seja o servo dele. Jesus quer que você seja o amigo dele, pois tudo foi revelado e nós respeitamos e nós obedecemos tudo aquilo que ele diz. Então nós já não somos mais servos, nós nos tornamos amigos. E justamente por poder ter esse título de amigo, que o nosso ombro é um ombro amigo, e é justamente por Jesus participar da nossa vida que nós nos tornamos pessoas que somos dignos de confiança. E enquanto existir humanidade em nós, Deus ele vai continuar combatendo isso, colocando sabedoria, colocando bons sentimentos, colocando os bons pensamentos, colocando a cura, removendo todo tipo de dor, todo tipo de insegurança, porque não adianta nada fazer as coisas, nós temos que fazer do jeito certo. Eu sei que muitas pessoas hoje, elas estão solteiras, ou, não sei, o relacionamento delas se modificou. Só que um ponto que nós precisamos entender é que relação não é uma questão de encontrar uma pessoa. Não. Relacionamento é duas pessoas cheias de Deus. Duas pessoas cheias de Deus se relacionarem para formar uma família, ok. Pessoas que se relacionam por desejo, por prazer, por tesão, porque acha a outra bonita, ou porque acha que vai ter algum tipo de vantagem. Esse tipo de relação, toda vez que ela acaba, ela arranca um pedaço. E não é à toa que tem momentos que a gente se sente tão vazio, tão perdido e tão mal, porque a nossa associação de amor está sempre ligada a coisas ruins. Então não é uma questão simplesmente de você ter o comportamento certo sem o outro, nada adianta. E eu perguntei para um amigo meu hoje, se ele fosse fazer um churrasco e não tivesse acendido a churrasqueira, e ainda assim ele insistisse em colocar a carne lá, o que iria acontecer? A carne ela não ia assar nunca. E talvez assim é a nossa esperança, quando a gente não colocou fogo, quando o nosso altar não está queimando. Não é pelo fato de eu ter a carne que eu vou conseguir comer ela está crua ainda. Então, ambas as pessoas, um vai ser o fogo, o outro vai ser a carne, precisam estar na mesma sintonia.
Ah, mas eu acabei de acender, eu posso pôr? Não vai dar certo, é o tempo certo, é no momento certo. Quando a gente faz um alimento, que a gente vai cozinhar um arroz ou qualquer coisa, existe um passo a passo e uma ordem para que aquilo saia do jeito perfeito. Só que nós, na ansiedade, e que é a ansiedade? É a tentação de querer fazer as coisas antes da ordem. É eu ter o saco de arroz e querer comer cru. E depois reclamar por que ele não tem o mesmo sabor. O tempo ele é necessário para que as coisas de Deus cresçam. E Deus, ele está dando para você uma única obrigação, que é cuidar daquilo que ele destinou a você. É buscar a palavra, é obedecer, é respeitar, é perceber no teu comportamento o que é bom e o que é ruim, é tirar as palavras desnecessárias, é remover a mentira, muitas vezes a vaidade, essa ideia de maior, de menor, de você depender de coisas para querer mostrar caráter. Caráter não é marca, caráter eu não compro. Assim como todas essas coisas que o presente caro ele não substitui, coisas de valor não podem ser compradas. Por isso que você consegue comprar sexo, mas você não compra amor. Por isso que você consegue criar uma legião de pessoas à sua volta, mas você não constrói fidelidade, porque elas estão por interesse. Diferente daqueles que quando você nada tem para oferecer, ainda assim eles insistem em estar do seu lado. Valorize cada gesto, cada momento. Se você sente que as pessoas perderam o valor, ensine elas a terem valor novamente. Ensine elas a abraçar, ensina elas a sorrir, ensina a falar, demonstra amor. Deixa Deus usar de você, deixa Deus através de você fazer milagre na vida de outras pessoas. Para de querer ficar perguntando cadê o meu? Ah, eu quero o meu, o teu não tem. O teu não tem. No momento certo Deus vai dar honra e vai dar glória. E a gente tem que aprender a ter confiança e paciência. Senão a gente vai ficar aqui brincando de fé e de ser cristão. Vai ficar brincando de religião. Só para falar que acredita em alguma coisa. Para que outros talvez não nos julguem. Esse evangelho ele é morto. Essa ideia do outro ele é morto. O nosso céu, ele é Jesus. A nossa vida, ela é Jesus. Não tem outro intermediador, não tem outro caminho, não tem nada, nada. Quer orar? Ora para Jesus. Quer buscar? Busca Jesus. Quer falar? Fala sobre Jesus. Quer consolar? É sobre Jesus. Se você não sabe, se informe a saber. Porque eu tenho certeza que tudo aquilo que é do teu interesse você consegue pesquisar e ir atrás. Então, se o reino de Deus for a primeira coisa da tua vida, você vai saber um caminho para chegar. E Deus ele não abandona ninguém no meio do caminho. Amém? Que Deus possa abrir os nossos olhos, que nós possamos valorizar aquilo que realmente tem valor. E ainda que nós possamos ter a saudade daqueles que já partiram, nós temos a esperança que a eternidade todos nós vamos passar juntos, porque Jesus ele não morreu em vão, a nossa fé ela não é em vão, a nossa crença ela não é em vão, a nossa perseverança ela não é em vão. E ainda que tudo hoje pareça que não vai dar certo, tudo já começou a dar certo lá atrás, no sacrifício que o nosso Senhor nos fez. Hoje nós não somos mais servos, nós nos tornamos amigos. E que Deus ele vai fortalecer e ele vai honrar. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês.